Então vamos partir agora para a nossa segunda parte, né, da tatu, e vamos começar já a dar um pouquinho mais de qualidade em algumas partes, observação maior para poder ficar bonito esse desenho. Então vamos começar a dar uma refinada e observar algumas partes que são interessantes a gente observar aqui. Vamos começar a observar onde precisa escurecer um pouquinho mais, para poder dar aquela tonalidade bonita que a gente precisa, né? Para dar aquela harmonia em relação ao desenho original. É uma coisa assim bem delicada de se fazer, tem que estar com muito ânimo, muita tranquilidade e aquele foco, né? Na hora que você estiver cansado, você simplesmente para de fazer e termina uma outra hora para você poder continuar depois revigorado, com mais ânimo e mais vontade, porque às vezes a gente começa a fazer e não consegue fazer tão perfeitinho, então tem pessoas que às vezes desistem, né? E você não pode desistir. Porque quanto mais você tenta, mais você vai chegar perto do seu propósito inicial, que é conseguir fazer o trabalho, certo? Ninguém nasceu sabendo, e se as pessoas estão por aí já conseguindo fazer, é porque é muita força de vontade realmente que a pessoa tem de atingir o objetivo. Então vamos voltar para aquela partezinha chata, né, que é a partezinha dos pelinhos, para a gente poder já finalizar essa parte aqui de baixo da boca. Essa parte aqui realmente não é uma parte muito agradável de fazer por causa desses detalhes, né? Porque tem que deixar os pelinhos aparecerem, né? Então é mais chato um pouco de ser feito, mas tem que fazer, infelizmente é obrigatório. Então vamos reforçar isso aqui para ficar melhor esses pelinhos, né? Ficar mais pretos. E aí aos poucos a gente vai se livrando daquela parte ruim, né? Que na realidade tudo é difícil, não é ruim, é difícil só. E a dificuldade é o que leva a gente a um patamar acima, né? Essa aí é a diferenciação entre as pessoas, né? Quem encara realmente o objetivo vai levar adiante e vai procurar ao máximo fazer o possível para chegar no seu ideal. Então olha só, aqui agora são os pelinhos bem suavezinhos. A parte mais difícil é você conseguir fazer com que a agulha dê esses efeitos, né? Principalmente na pele artificial, que dê os efeitos de pelinhos, né? Eles ficam geralmente onde a agulha ela entra, ela fica uma marquinha preta e o resto do pelinho não fica. Então depois que a gente vai retocar, fica a diferença de tonalidade. Então isso aí é um problema da pele artificial que a gente já está acostumado já quando vai fazer nossos treinos, né? A gente já sabe que acontece isso realmente. Mas é isso aí, vamos levando adiante, procurar atingir um objetivo pelo menos próximo, né? Que já vai estar bacana. Escurecer um pouco mais onde precisa, aqui nessa parte aqui, porque ela tem uma curva acentuada aqui, onde é um pouco mais escuro realmente. E aí os pelos começam a tomar a direção para baixo. Você faz a curvinha aqui, começa a ter a direção para baixo.
Então aqui o segredo é o seguinte: fazer os tracinhos mais claros, um pouco mais suaves, e depois a gente vai escurecendo algumas partes para poder dar um contraste maior, dar uma pegada maior. É a tal da paciência, a palavra chave aqui nesse tipo de trabalho. Então eu fiz 2 camadas aqui, agora eu vou fazer movimentaçãozinha de pêndulo aqui para poder fazer esses pelos que estão acabando aqui. Então sempre é bom usar movimento de pêndulo para esse tipo de trabalho aqui, a finalização, porque depois a gente vai entrar com a máquina para poder acabar de fazer esse escurecimento legal que precisa fazer aqui. Passar um pouquinho de vaselina, né, para ajudar a pigmentação a entrar melhor, porque senão não vai ficar do jeito que a gente quer realmente, né? A pigmentação tem que entrar por igual, e às vezes se você estiver trabalhando com a pele muito seca, ela vai evitar que o pigmento entre de um jeito legal. Tem esse problema também, né? Então aos poucos a gente vai fazendo essas marcações para poder dar esse tipo de acabamento aqui. Então a gente vai aos poucos aqui escurecendo onde precisa, e onde é traços mais clarinhos, né, a gente vai fazer bem clarinho para depois poder ir escurecendo. E olha só, observando essa parte que faz a curva, né, os pelinhos aqui já começam a fazer uma curva, e a gente precisa seguir esse padrão aqui de inclinação dos pelos. Uma coisa interessante também para quem gosta de fazer cabelo, né? Isso aqui é a mesma
praticamente a mesma técnica de fazer cabelo. Os seus desenhos cabeludos aí que você tem para fazer, né? Tem gente que tem medo de fazer cabelo, mas é a mesma técnica. Geralmente é puxando dessa maneira, mais suave, e depois a gente vai escurecendo onde precisa. Lembrando sempre de deixar os pelos irregulares, alguns mais compridos, outros mais curtos, para poder dar um pouco de efeito, né? Porque a gente às vezes vai fazendo e fica todos do mesmo tamanho, todos na mesma direção. Então tem que seguir um pouco de inclinação e fazer alguns mais compridos, outros mais curtos, deixar bem marcado assim, de uma maneira que fique bacana. Tá, eu tô fazendo essa base aqui com a tinta 60%, depois eu vou ter que pegar a tinta mais forte, uma tinta pura, né? Ou uma tinta 80% para poder fazer o escurecimento desse local aqui, para ficar bacana. E agora eu tô pensando em relação, tô analisando em relação a qual tipo de máquina que eu vou usar. Se eu vou usar a Magnum ou se eu vou usar essa aqui mesmo para fazer a continuidade. Vamos ver até lá. Conforme o desenho vai se desenrolando, eu vou decidindo depois como vai ser feito. Você pode perceber que tem várias camadas, e essas camadas é as que tornam o desenho mais difícil de ser feito, né? Porque a observação ali é complexa, pelo fato de ter muito detalhezinho. E aí o que acontece? Na hora que a gente vai fazer a nossa movimentação com a máquina dificilmente ela vai dar o pelo na posição que a gente quer na pele artificial, entendeu? Eu tenho que pegar essa tatuagem aqui, arranjar um cliente aí, dar de presente para ele a tatuagem para poder fazer uma videoaula na pele do cliente mesmo, para poder dar uma noção melhor de qualidade. Mas o importante dessa aula é só para que você pegue a técnica, né, a inclinação, a movimentação dos pelos, para você poder saber como fazer, né? Depois que você aprendeu como fazer na pele artificial, você consegue fazer na pele do seu cliente, que vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Então quando a gente faz, olha só, a gente pensa que ficou bem escuro, mas não ficou. Então você pode perceber que tem locais que tem os pelos bem maiores, né, mais compridinhos.
e tem locais que tem os pelos bem curtinhos, então isso aí tem que ir mudando o tamanho dos pelos conforme a necessidade. Ah, se eu pudesse usar um branco aqui depois ia ficar tão bom. O branco ia ajudar muito a fazer o detalhe, dos pelos, né, para clarear um pouco mais, porque a hora que você está trabalhando com branco você consegue clarear e fica muito bonito, dá uma diferença muito grande, entendeu? Que aqui trabalhar só com o contraste da cor da pele é mais difícil mesmo. Legal, de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Então aqui, olha, só tem os pelinhos mais clarinhos, que vão seguindo a movimentação. Os pelinhos que a gente não quase nem aperta a máquina para fazer, porque senão vai ficar muito escuro. Dessa maneira pode ser realmente até mais difícil de fazer, porque a gente tem que ficar acompanhando, né, os pelinhos só olhando. Então às vezes se fizer com a impressora térmica, né, ou então com a impressora LX, que sair realmente todos os tons de sombreado na pele sem borrar, né, o que é mais importante, talvez dê uma qualidade muito melhor de trabalho, porque aí a gente já vai seguir como que tá o estilo realmente, né? Onde está mais escuro a gente já vai fazendo mais escuro em cima do decalque. Aí a gente não tem que inventar posições, ficar olhando muito ali para inventar as posições dos pelos, a movimentação, né? Então você já vai estar seguindo o desenho original impresso na pele, né? Aquela tinta Stencil Ink, né? Se você for usar, já vai te deixar todos os tons na pele, então fica mais fácil de seguir sem ter que ficar tendo muito sofrimento, né, para fazer essas marcaçõezinhas assim que a gente às vezes nem sabe para onde está indo o pelo, de tanto pelo que tem. Mas está valendo, é isso aí, aos poucos a gente vai tentando fazer o melhor possível e lembrando que na pele do seu cliente o resultado com certeza vai ser muito melhor, desde que você siga o padrão da técnica, né? Desde que você consiga seguir o padrão da técnica, na pele do seu cliente vai ser bem melhor. Então vamos lá, vamos fazendo esses pelinhos aqui, porque na realidade a gente vê que não tem pelinhos porque já foi colocado o sombreado em cima, né? Já é só um fumaciado preto, mas a gente tem que fazer os pelinhos
para depois fazer o acabamento com a Magnum, né? Para poder escurecer onde a gente quer e deixar alguns detalhes mais claros onde for necessário também. Fazer tudo com a de 3RL na pele artificial é ruim porque ela arranha muito a pele artificial e ela acaba não segurando a tinta do jeito que a gente precisa. Mas tá valendo, cada treino é um treino, isso aí é muito importante. Agora aqui, olha, já fazendo uma pegada de uns pelos mais escuros um pouquinho. Para dar uma separação na mecha, né? Bem trabalhoso, você vai perceber quando você começar a fazer o seu treino, você vai perceber que é bem trabalhoso. Uma coisa que eu quero que você observe é que o decalque está aí, ó, perfeito ainda, né? Porque eu fiz o decalque ontem à noite, deixei a noite inteira secando e ele está muito estável, muito bom. Não vai sair de jeito nenhum, pelo que eu percebo aqui. Isso é ótimo, que ele vai segurar a minha referência aqui, né? Para eu não me perder em relação ao que eu tenho que fazer aqui, qual que é a marcação dos detalhes. De pouquinho em pouquinho a gente vai dando forma no desenho, né? Tem que ter bastante paciência realmente, porque não é de uma hora para outra que vai sair aquele milagre da tatuagem maravilhosa, não. A movimentação mais importante aqui é a movimentação de pêndulo, né? Que você vai e vem, para que não fique tão forçado
os pelos no início, aí depois você vai escurecendo um pouquinho mais conforme a necessidade que você precisar. Então dá a impressão que é um vai e vem, né? Você leva e traz, ó. Só que você entra com um movimento de pêndulo, né? Sem ficar muito forte a parte da entrada. Em algumas partes eu estou fazendo a parte forte na entrada, porque precisa realmente que fique marquinhos de pelinhos mais intensos em algumas partes. Mas geralmente o trabalho em geral é em forma de pêndulo aqui para fazer esses movimentinhos. Tá lembrando que depois nessa parte aqui vai ter que escurecer tudo novamente, só que aí já vou ver se eu uso a Magnum com uma tinta mais forte para poder fazer essa camada de acabamento aqui dos pelos e ficar bem melhor. É isso aí, legal. O desenho está evoluindo, está ficando razoavelmente bom para essa etapa da pigmentação inicial. É isso aí. Eu vou preparar uma outra tinta mais escura para daqui um pouco já fazer o fundo. E vamos finalizando, né, devagarzinho a tatu para poder ver como é que vai ficar esse trabalho. Porque eu também estou curioso para saber o final de como vai ficar essa qualidade, se vai ficar boa ou não. Vamos ver, né? Então, dá uma limpada aqui para tirar o excesso, para poder observar mais onde tem os detalhes escuros e tudo mais que eu vou ter que escurecer depois. E é isso aí. Espero que você esteja gostando das dicas aí. Te aguardo na próxima aula.